Você está sentado em uma cafeteria em Marte, cabisbaixo, tentando não chamar atenção para si. O local está lotado e muitas pessoas estão cantando, dançando e falando alto sobre a vida em Marte. Sua bebida chega e você toma um gole. Até agora, ninguém te reconheceu. Você está vestindo uma capa com um capuz grande o suficiente para cobrir o rosto e se disfarça. Alguém acidentalmente esbarra em você e vê seu rosto. A música para, e agora todos estão olhando para você. Você não tem onde se esconder ou fugir. Você ignora os olhos maliciosos e continua bebendo sua bebida. Um velho barbudo está sentado à sua frente, maravilhado por estar na sua presença. Então é verdade, ninguém acreditava que você conseguiria, ele diz. Você não responde e continua degustando sua bebida. Todos os outros se reúnem ao seu redor. Outro homem fala: "Bem, você não vai nos contar como escapou das garras do Kraken do espaço?" Todos suspiram em choque. Ninguém jamais conseguiria contar a história do Kraken, exceto você. Seu plano era encontrar um mensageiro para levá-lo a uma nave espacial longe deste planeta. Mas é tarde demais, agora que todos sabem que você está aqui. E o mensageiro fugiu, sabendo que toda a atenção estava em você. Você retira o capuz e explica o que aconteceu. Você está com o seu equipamento completo, pronto para iniciar a viagem ao espaço profundo. Você tem uma nave espacial projetada para manobrar através de todos os obstáculos no espaço. Você prepara o resto do equipamento e abastece. Todo mundo segue te observando, sabendo que você pode não conseguir voltar. Mas o Kraken está flutuando no espaço há muito tempo, atrapalhando os containers que trazem mercadorias. Uma pequena nave como a sua pode passar furtivamente por seu olfato e visão aguçados, mas naves maiores serão destruídas. Você assumiu a missão de encontrar este Kraken e estudá-lo. Se aprender seus modos e padrões, poderá descobrir como se livrar dele. Todos se despedem e você decola. Você sabe que tem uma longa jornada pela frente, possivelmente 3 dias no vazio do espaço. Você viu algumas imagens rápidas dele, mas ninguém sabe exatamente onde ele dorme, ou se ainda dorme. Você coloca uma música para rodar e configura sua nave para controle de cruzeiro. Faz algumas anotações e configura a câmera para documentar a si mesmo enquanto prepara tudo o que precisa. Você também tem algumas câmeras externas gravando tudo o que se move, até sensores térmicos para capturar criaturas vivas flutuando no espaço. Depois de algumas horas, você sai dos bairros seguros de Marte e entra no território hostil. Não há lugar para se esconder ou alguém para ajudá-lo. Algumas pequenas naves como a sua passam de vez em quando. Todos observam você indo mais longe até o Kraken. Você percebe muitos sinais flutuantes alimentados por máquinas avisando sobre o Kraken. As câmeras começam a gravar e você inicia a transmissão de seu diário de vídeo para a rede doméstica. Até agora nada. Está quieto e escuro. As horas passam e você está flutuando no meio do nada. Você quase sente vontade de dar meia volta, mas então percebe algo nos sensores. Você vê um grande objeto vivo nas proximidades. Então desliga as luzes e diminui a velocidade da sua nave. Você retoma a gravação e começa a falar sozinho, explicando tudo. O objeto está se aproximando cada vez mais. Você se move para o lado para evitá-lo e se agarra a uma rocha flutuante, mas ainda é impossível de ver algo. Do nada, você vê algumas criaturas brilhantes semelhantes a águas vivas fluindo juntas em um aglomerado. Em seus sensores térmicos, parecem ser objetos grandes, mas na verdade são apenas pequenas criaturas. De acordo com seus estudos, essas criaturas estão entre os principais alimentos do Kraken, então provavelmente estão fugindo dele. Depois de alguns minutos, as criaturas flutuam para longe e você se lança e acende as luzes novamente. Mas algumas horas se passam e você ainda não vê o Kraken. De repente, um whoosh sacode sua nave e a desvia ligeiramente do curso. Você percebe que um objeto grande atingiu seus sensores térmicos e sumiu. Você continua e verifica as configurações de reprodução para ver se suas câmeras conseguiram capturar algo. Olha atentamente, mas parece que uma rajada de vento passou por você, o que é estranho porque não há vento no espaço. Você verifica os sensores térmicos e percebe que um grande objeto em forma de Kraken passou por você. Ainda está por aí e provavelmente o farejou. Seus sistemas pegaram algumas partículas de DNA e as estão estudando. Depois de um tempo, eles mostram que a pele do Kraken pode mudar de cor de acordo com o ambiente. Sua pele é grossa e composta de algum material fluorescente cósmico, nunca encontrado antes em outra criatura. O sistema continua estudando. Depois de um tempo, o Kraken sai do seu radar e desaparece.
Você circula ao redor tentando encontrá-lo. As pessoas em Marte podem ver os dados e já têm informações sobre o seu tamanho e o tipo de pele. Até mesmo veem algumas imagens que você conseguiu capturar. Enquanto você continua buscando por ele, aciona os holofotes, tentando ver qualquer coisa. Suas câmeras ainda estão rodando. De repente, o Kraken muda a cor da pele e aparece bem na sua frente. Seus grandes tentáculos piscam ao redor, chicoteando detritos espaciais próximos. Seu grande olho, do tamanho de um ônibus, olha diretamente para você. Ele abre a boca e você vê camadas de dentes afiados circulando como um moedor. Tem um bico grande que pode quebrar facilmente a sua nave. Ele começa a piscar suas cores rapidamente como uma forma de aviso. Ele dispara um líquido para se mover em um ambiente espacial sem gravidade. Está se movendo em sua direção até que se lança. Sua nave tem um campo de força automático para proteção, mas não pode sustentar a poderosa mordida do Kraken. Depois de apenas alguns segundos, o escudo se quebra e sua nave desce em espiral para outro planeta. Você caiu em uma terra pantanosa. Sua nave escapou, mas não pode decolar. A análise do Kraken está pronta e mostra que ele não precisa de oxigênio para respirar e seu DNA está evoluindo. Agora que ele pegou um pedaço do seu campo de força, pode se adaptar para criar um biocampo de força de natureza semelhante. Mas você caiu em um planeta estranho. Você coloca seu traje de segurança e observa o ambiente. A atmosfera está cheia de nitrogênio e enxofre. Você sai e anda por aí, tem gravidade semelhante à da Terra. À medida que você se aventura pelo pântano, começa a ver pequenas partículas de pele semelhantes às que sua nave capturou. O líquido abaixo de você é uma substância estranha que parece estar deteriorando seu traje, então você opta por pairar no ar. As árvores são estranhas e parecem estar vivendo da atmosfera, mas não há sinal de vida em nenhum lugar. De repente, você vê uma enorme cratera que leva ao centro do planeta. Você entra na cratera e vê algumas naves semelhantes à sua. Parece que o Kraken as tirou de curso e todas caíram neste planeta. Muitas delas parecem estar intactas, enquanto outras estão completamente destruídas. Seus sensores pegam outra leitura, detectam outra criatura morando no centro. Você tenta se aproximar. Você está fazendo de tudo para ser o mais gentil possível, mas sente o chão tremendo logo abaixo. Você se abaixa e tenta evitar as pedras caindo no alto. Um grande tentáculo aparece do nada, e depois outro, e outro. Ele se balança para fora e rasteja ao ar livre. De acordo com os estudos do seu sistema, este Kraken é 10 vezes maior e até parece diferente. Ele não vê você, mas pode sentir a sua presença. Ele começa a sacudir o planeta tentando encontrá-lo. Derruba sua nave. Você tenta encontrar uma maneira de dar a partida, mas está faltando uma peça. Você encontra outra nave abandonada e retira a peça que precisa para consertar a sua. Seu traje tem uma função de reparo automático que permite que você conserte tudo sem ferramentas. Depois de alguns minutos, ela está pronta para decolar. Você liga sua nave, mesmo que esteja danificada, e decola. Você consegue passar pelo Kraken. Todos na cafeteria ficam em silêncio. Muitos não acreditam em suas histórias. Eles pararam de receber transmissões ao vivo antes de você ser derrubado pelo Kraken do espaço. Do nada, um alarme toca e avisa que o Kraken chegou. Todos correm em pânico. Você ouve uma voz em sua cabeça. É um monte de rabiscos, mas você começa a ter visões do Kraken falando com você. Ele sabe que você está aqui e ele está vindo em sua direção. Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão, mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorridas há muito tempo. As regiões claras são na verdade as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza, e isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada, ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No hemisfério norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz.
Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem, e funciona principalmente no hemisfério norte. Se você mora no hemisfério sul, vê a Lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos, ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem 2 joias nele, e dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tycho, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na Lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo, mas este não confiava no lobo, então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris, como os nossos. Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície e nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno, e a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada Glória. Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é 2 vezes menor que sua grande mancha vermelha, a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é 1000 vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do sistema solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito tempo. Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envie acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso sistema solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente visíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa. Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os têm, como Urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso sistema solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. E provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio Urano. Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas, e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de Urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a Lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo o que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente, e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta, e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das ilhas do Havaí.
Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a lua de Júpiter, elas também acontecem. A nossa lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 quilômetros em sua atmosfera. Os vulcões emitem 1 tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para a atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão, nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes, provavelmente causadas por impactos de asteroides, e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina, se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta a Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes que levantam cada vez mais poeira do chão, o que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão, talvez até duas. Cientistas e biólogos marinhos dizem que a quantidade de lulas no planeta excede a massa de todas as pessoas. Mantenha esse fato em mente enquanto ouve a história do Kraken. Ninguém sabe exatamente como é esse monstro marinho gigante, mas de acordo com histórias de velhos pescadores em tavernas, registros de viajantes e lendas, o Kraken parece uma lula gigante. Se assim for, ele tem as propriedades anatômicas e as funções reprodutivas da lula, e isso é um grande problema para os seres humanos. Uma lula fêmea pode colocar de 3 a 100 mil ovos. Mesmo que a maioria não sobreviva, ainda é muito. Muitas dessas criaturas vivem nas profundezas escuras do oceano, lugar que ainda não exploramos totalmente. E parece que saberemos mais sobre as lulas em breve. O metabolismo dessas criaturas está se acelerando graças ao aumento da temperatura da água, e isso causa crescimento populacional. Os cientistas chamam as lulas de ervas daninhas dos mares, por causa de sua rápida reprodução. Elas podem potencialmente exceder a população de todos os peixes e mamíferos. Talvez haja tantas delas em breve que não haverá comida suficiente no fundo do oceano para todas elas. Elas começarão a migrar para mais perto da superfície, lulas pequenas e gigantes monstruosas. Pode haver um kraken entre elas, ou alguns, ou mesmo dezenas, centenas de milhares. E se isso acontecer, a humanidade e todos os animais da Terra enfrentarão um enorme problema.
Como guardiões da natureza, os seres humanos podem facilmente inventar um veneno para destruir krakens. Mas como espalhá-lo? Lulas gigantes, assim como peixes comuns, golfinhos, baleias, algas marinhas e fitoplânctons, sofrerão se entrarem na água. Mais da metade do oxigênio do mundo é produzido pelo oceano. Se as pessoas espalharem esse veneno na água, corre-se o risco de perturbar todo o ecossistema do planeta. O oceano ficará sem vida. Por isso, temos que deixar para lá essa ideia de envenenar a água. Por um tempo, estaremos indefesos para lutar contra o apocalipse Lula. Digamos que alguns bilhões de lulas subam à superfície. Alguns milhões são krakens. A primeira coisa que esses monstros vão querer é conseguir comida. O almoço pode ser cardumes de peixes e baleias enormes, e ninguém pode detê-los. Mesmo que existissem megalodontes, eles não seriam capazes de resistir aos tentáculos gigantes e aos bicos fortes dos krakens. A população de peixes no oceano diminuiu. Isso significa que as pessoas não podem mais pescar. Podemos pescar em lagos, rios e mares, mas não é o suficiente. Frutos do mar se tornaram muito caros em todo o mundo. Um aquário com peixes dourados é um luxo. Claro, os humanos aprendem a pegar lulas gigantes, o que resolve o problema da fome em algumas áreas. A profissão de apanhador de lulas está se tornando prestigiada. Esse tipo de pesca é perigosa e exige muita força e coragem. O segundo problema são as viagens marítimas. Todos os dias as pessoas transportam milhões de toneladas de carga pelo oceano. Grandes empresas e economias de países inteiros funcionam graças a esse transporte. Mas agora os krakens nadam perto da superfície e tornam qualquer viagem perigosa. Um monstro pode destruir rapidamente um pequeno navio. 10 ou 20 krakens são capazes de afundar um cargueiro gigante. Isso leva a uma redução nas cadeias logísticas. A comunicação entre os continentes agora é mantida pelo ar. O número de voos está aumentando. As passagens aéreas estão subindo de preço. Viajar está ficando muito caro, o que leva a uma redução no número de turistas em alguns países, atrapalhando suas economias. Há mais krakens e menos comida. Passar o dia na praia também se torna perigoso. Lulas gigantes agressivas e famintas podem pegar banhistas. Todas as margens são cercadas. A natação é proibida. Claro, os cientistas inventam alguma coisa para lutar contra as lulas, barreiras de som, por exemplo. Cada navio agora está equipado com um dispositivo que lança poderosas ondas ultrassônicas na água. Isso espanta todos os peixes e abre caminho para os barcos. No começo ajuda, mas depois os krakens param de temer. O ultrassom apenas os irrita. Eles atacam navios e quebram barreiras sonoras. Outra coisa que os assusta é a luz do sol. Por milhões de anos, os krakens viveram no fundo do oceano escuro. Seus olhos estão acostumados com a escuridão, então eles temem a luz forte. No tempo ensolarado, os navios se movem livremente, mas assim que o sol se põe ou as nuvens o obscurecem, monstros marinhos saem das profundezas do oceano. Por isso, a dificuldade acaba sendo a mesma. É impossível fazer uma viagem completa atravessando um oceano em um único dia de sol. Além disso, não há garantia de que você não será pego por uma tempestade quando o sol estiver escondido atrás das nuvens. É por isso que as pessoas inventaram holofotes poderosos. Eles direcionam seus raios para as cabeças dos monstros e os conduzem para as profundezas escuras. Esses projetores são caros porque exigem muita energia. Apenas alguns navios podem pagar por esse luxo. Enquanto a humanidade busca formas mais eficazes de combater os krakens, as lulas se multiplicam. E isso se torna a solução para o problema. O oceano está ficando sem peixes. A comida não está disponível na terra. Como uma cobra devorando seu rabo, as lulas começam a brigar umas com as outras. A água espuma e as lulas se agarram entre tentáculos. Grandes krakens derrotam monstros menores. A população está diminuindo. Algumas lulas gigantes do tamanho da Torre Eiffel sobrevivem após longas batalhas. Quando a luta termina, pequenas lulas entram em jogo. Bilhões de cefalópodes atacam krakens gigantes. Eles são como moscas pousando em todos os lados. Monstros gigantes não podem lutar contra eles. Ótimo, o problema com as viagens está resolvido. Grandes navios podem zarpar, mas ainda é perigoso para as pessoas nadar no mar, pois pequenos monstros continuam com fome. As cadeias logísticas foram restauradas, mas os peixes ainda são escassos no oceano. Lulas, como parasitas, não permitem que outras criaturas dominem. E aqui vêm os cientistas para ajudar os peixes. Vamos voltar à nossa realidade por um segundo. Existe uma coisa chamada gene drive. É uma substância que altera o código genético dos seres vivos. Por exemplo, os cientistas implementaram um gene drive em mosquitos que causaram a malária.
Os biólogos mudaram o genoma desses insetos, então alguns mosquitos fêmeas se tornaram inférteis. Essas fêmeas espalham o gene por toda a colônia do mosquito. Como resultado, mais insetos inférteis. Eles continuaram a espalhar o gene, e isso prosseguiu até que a população diminuiu significativamente. Um gene drive é uma maneira barata de se livrar de espécies invasoras de insetos ou roedores. Assim, os cientistas podem controlar a população de espécies inteiras. Mas tais ações podem ser perigosas. Se algum animal desaparece, pode perturbar todo o ecossistema e levar ao desaparecimento de outros animais. No caso dos mosquitos, a natureza não sofreu muito. Então, os cientistas usam Gene Drive contra a lula. Mas por que não fizeram isso desde o início? Lulas comuns não representavam uma ameaça, e sua expectativa média de vida é de 3 a 5 anos. Se os cientistas tivessem lançado um Gene Drive, em 7 anos todas as pequenas lulas teriam desaparecido. Mas não teria funcionado com krakens. De acordo com mitos e lendas, um desses monstros pode viver várias centenas de anos. Mas quando as lulas pequenas resolvem o problema das grandes, um Gene Drive entra em ação. Leva vários anos para se livrar da lula. O ecossistema oceânico começa a se recuperar. As pessoas pegam peixes e mamíferos marinhos dos mares e rios e os transferem para o oceano. A população de baleias, tubarões, polvos, salmões e centenas de milhares de outras espécies está crescendo. Mas então, outra ameaça desperta nas profundezas do oceano. Acontece que, quando lulas e krakens viviam no fundo do oceano, não permitiam que monstros ainda mais terríveis subissem à superfície. Agora que todos os artrópodes desapareceram, novos monstros estão se libertando. Primeiro, começam os terremotos marinhos. Aí, os cientistas descobrem que não é um tremor do fundo do mar, são as costas de caranguejos gigantes. Centenas de milhares de monstros blindados com garras estão subindo à superfície, e desta vez eles podem desembarcar.